à sala de conteúdo IntelliPost. Antes, eu gostaria de passar um recado a vocês que fiquem até o final, por favor. Ao fim da conversa, vai durar uns 30 minutos, a gente tem um sorteio para um curso na Acon de Commerce Management. É um voucher de 100% de desconto nesse curso, um dos principais, né, do mercado. Então, ao fim da conversa, vai entrar o Felipe, ele vai fazer um sorteio. Então, pediria para que vocês ficassem até o fim. Essa nossa terceira conversa do dia, ela tem o título Como o varejo vem transformando a experiência do consumidor com a visibilidade total das operações. Né? Então, neste painel, a gente vai falar um pouco mais sobre as operações da Riachuelo e como a empresa garante benefícios ao oferecer aos clientes a possibilidade de rastrear suas entregas, né? Desde a saída do produto do centro de distribuição até chegar à sua casa. Né? Então, a gente vai desvendar aqui como esse recurso pode reduzir a ansiedade do cliente, aumentar a confiança na marca e melhorar a fidelização dos consumidores. Para isso, estou aqui com 2 convidados. O Arley Soares, boa tarde, que é gerente nacional de transportes da Riachuelo. Boa tarde. Boa tarde a todos. E Stephanie Hein, que é Chief Strategy Officer e cofundador do grupo IntelliPost. Então vamos começar uma pergunta para os dois logo de cara. Né? Como a visibilidade total das operações de logística gera valor para a experiência de compra do consumidor no varejo? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho, trazendo um pouco a nossa realidade da Riachuelo e também o que a gente entende de mercado, você tendo a visibilidade total da sua operação, eu acho que você traz 3 pontos muito importantes aí para a experiência do seu cliente. O primeiro ponto que eu destaco é o seu relacionamento com o cliente. Quando você consegue ter uma visibilidade completa, você consegue oferecer várias alternativas de entrega, né, Stefan? A gente estava até discutindo isso antes de iniciar. Você tem a possibilidade de oferecer um frete expresso, uma entrega same-day delivery, um clique e retire, um retire em alguns pontos aí, PUDOs espalhados pela operação. Então, acho que o principal, esse ponto é fundamental. Acho que um segundo ponto é a relação de confiança e transparência com o seu cliente. O cliente tende a optar por empresas que são mais transparentes e são mais claras com o seu fluxo. Então, quando você oferece o seu fluxo para o seu cliente, você dá a oportunidade para ele acompanhar 100% do seu pedido, ele se sente mais confiável e ele sabe onde está e quando ele vai receber o seu pedido. Então, acho que esse segundo ponto ele é muito importante, essa troca de confiança com o seu cliente, para que, até mesmo no momento de uma falha ou de um problema, você consegue antecipar e dar clareza para o seu cliente. Olha, tive uma oportunidade na entrega, não vou conseguir atender o primeiro prazo que eu combinei com você, mas em 2 dias eu vou estar te entregando e vou estar refazendo essa entrega. Então, essa troca de informação com o cliente cria uma relação muito positiva na jornada dele dentro da sua empresa. E, por último, eu vejo que essa visibilidade total também te melhora a sua eficiência. Né? Então, quando você tem mapeado desde o estoque até a entrega para o cliente, você vai primeiro eliminar os seus gargalos. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Você vai revisar o seu processo e você vai conseguir oferecer para o seu cliente o menor custo e o menor tempo possível para atender ele dentro da expectativa. Então, eu só enxergo benefícios nessa visibilidade e temos ferramentas aí muito avançadas aí para nos ajudar com isso. Quer falar um pouco, Stefano, sobre a sua perspectiva? Lógico, claro. Obrigado. Eu acho que assim, uma palavra que você também mencionou que eu acho a chave aqui é a experiência, né, do consumidor. A gente sabe que a expectativa está cada vez mais alta, né, do consumidor. O consumidor que está, né, bastante acostumado a pedir um Uber, pedir um iFood, né, onde ele consegue ver desde o dia que ele pediu, desde o momento que ele pediu até a entrega, exatamente onde está o pedido em cada momento. Então, muitos dos consumidores
estão com esse modus operandi no dia a dia. E aí, quando eles compram na Riachuelo ou compram em outro lugar um produto, a expectativa está lá, né? A barra está bastante alta. Então, quanto mais visibilidade, mais real time, melhor para o consumidor e para a experiência dele. Né? Que em um momento ele vai lembrar e voltar a comprar naquele lugar. Eu acho que é um momento também para ser muito honesto com o consumidor. E eu, na verdade, eu roubei essa palavra de você lá na semana passada, você falou isso. E eu fiquei pensando no fim de semana, uau, nunca ninguém falou sobre honestidade ali, mas eu acho que faz parte, né? Falar para o consumidor, olha, isso que eu tenho é assim que é, e se é bom, estamos tudo felizes, e se não está bom, estamos aqui para trabalhar para melhorar, né? Então eu achei isso bastante legal como valor, né, de uma marca de e-commerce. E eu queria também complementar seu último ponto ali da eficiência com estatística, né? Mais ou menos a grande maioria, mais do que 50% das reclamações sobre a logística tem a ver com aquela frase cadê meu pedido, né? Em inglês chama Where is my order? WISMO. Se vocês jogam isso no Google, tem doutorados escritos sobre esse assunto, né? E é a reclamação que está geralmente em primeiro lugar. E no início, né, da jornada de um e-commerce, esses chamados de reclamações são mais ou menos 70% de um atendimento, né? E aí você vai trabalhando e você consegue reduzir isso para um valor bastante mais baixo, né? Que eu acho que depois, Orley, você vai nos falar mais ou menos quanto que é, mas começa ali em 70 e vai baixando. E isso, obviamente, reduz o custo de atendimento aos clientes, né? Então, cada chamado tem um certo custo atrelado, talvez R$1, R$2 por chamado. E se você tem 50% menos chamadas, você tem 50% menos custos e você consegue ser mais eficiente e mais lucrativo no caminho. Então, acho que uns dados interessantes aqui. E Stefan, com uma alta competitividade no mercado, agora pelo discurso de vocês, né, promover essa visibilidade total do processo gera otimização do tempo e precisão na tomada de decisões, né? Quais tecnologias você observa que tem sido destaque e como tem sido a aderência dos players de mercado, sejam varejistas, transportadoras e até os consumidores? Sim, acho que tem uma série de tecnologias, né? Estamos aqui na sala da Telepost, então estamos enviesados um pouco também, mas obviamente existem Order Management Systems, OMS, WMS, TMS, sistemas de roteirização. E acho que no fim do dia a tecnologia tem que ser conectado, né? Essa integração tem que funcionar bem, né? Para que a gente consiga ter essa visibilidade geral e total, né? E no fim do dia, eu acho que a empresa que hoje não investe nessas tecnologias vai ficar para trás, né? Talvez não precisa ter tudo, mas tem que enxergar o valor e investir nessa integração sistêmica dos lugares diferentes e dos sistemas diferentes para gerar a visibilidade. E eu fiquei também pensando aqui no caminho para cá, né? Onde talvez cada sistema entra, mas o Brasil é um lugar bastante complexo, né? Então tem 400 transportadoras no Brasil. Pro e-commerce existem frotas próprias, motoristas e no fim do dia tem que conectar tudo, padronizar as informações e gerar essa visibilidade para o consumidor. Então acho que a tecnologia é muito importante e as empresas precisam investir naquilo. E você tem visto uma boa aderência de todos esses players de mercado? Como você tem observado essa adesão com essas tecnologias? Sim, acho que os grandes players todos
têm investidos em sistemas de TMS para quem trabalha com transportadores de terceiros e em roteirização e baixa de entrega para quem tem frota própria. Então, acho que todo mundo investiu. Porém, não é tão simples quando eu falar, olha, eu vou contratar uma solução e acabou. Né? Estamos falando sobre isso. Né? Uma coisa é contratar, outra coisa é configurar, manter, melhorar a integração. Então, é um processo. É um processo e tem empresas que estão bastante maduros, né? E tem empresas que são menos maduros. Né? Mas acho que todo mundo investiu de uma forma ou outra e estamos aqui, acho que com o Varley e Riachuelo, porque a gente acredita que nós temos feito um bom trabalho de integração e de maturidade, mas sempre também tem potencial para melhoria. Né? Acho que fica bem evidente, né, os benefícios e a agregação de valor que leva, né, essa visibilidade total do processo, né, especialmente para o consumidor. Além dessa prática, né, que gera uma compra planejada ali do consumidor, que outros benefícios essas evoluções, Warley, você vê que trazem para a experiência do consumidor? Bom, quando a gente fala de visibilidade, muitas pessoas levam a pensar que é simplesmente você acompanhar o pedido do cliente depois depois da venda até a entrega deles, né? Falando um pouco da operação da Riachuelo, nós temos hoje mais de 50% do nosso volume de entregas, eles saem de uma das nossas lojas para os nossos clientes. Então, se você não tiver uma ferramenta, conforme o Stefan diz, para orquestrar todo esse pedido, para você determinar o melhor local para você atender o seu cliente dentro de um prazo, na sua expectativa, dentro de um custo que atenda aquele cliente, você não vai escalar vendas. Então, acho que essa jornada de visibilidade ela começa até mesmo antes de realizar a venda, sabe? Então, você precisa ter uma ferramenta de orquestração de pedido, você precisa ter uma ferramenta para realizar a melhor cotação de frete, da melhor maneira, que você consiga atender aquele cliente dentro de um prazo aceitável por ele e dentro do custo que ele aceita pagar. Acho que aí depois que você finaliza a venda, aí sim você tem todo o histórico e o passo a passo desse pedido. Então você precisa ter ferramentas para acompanhar, ter ferramentas para uma gestão de uma torre de controle para tratar as suas anomalias do processo, as suas dificuldades. E tem um ponto muito importante também que é o pós-venda, né? Porque depois que você entregou o pedido, mas você ainda tem uma vida útil daquele pedido para acompanhar. Muitos clientes eles buscam histórico de venda até para refazer o pedido ou para gerar uma devolução, uma troca. Então, acho que é muito importante, tá? Então, falando de uma operação da Riachuelo, onde 50% do nosso volume sai de lojas e o restante dos nossos CDs, é fundamental a gente ter nosso rastreabilidade total do pedido para você conseguir atuar em tempo real e o seu cliente acompanhar em tempo real esse histórico, tá? Agora, eu só quero falar 50% de ship from store acho que é o melhor do Brasil. Eu acho que assim, não tem, eu desconheço outra empresa que tem esse share de ship from store no Brasil, essa participação, tá? Eu acho que o segundo colocado é mais ou menos 30% a Centauro, pelo que eu sei. É um desafio grande essa operação, mas a gente trabalha com um tipo de mercadoria onde você tem uma ponta de estoque, você tem uma sazonalidade muito, muito grande, né? Então, você poder estar com 100% do seu estoque integrado no seu canal digital, isso faz um diferencial grande aí no momento da venda. Então, por isso que eu acho que é muito importante, tá? Agora para os dois, mas uma das coisas que me chamou a atenção, a gente até discutiu em outro talk, Stefan, foi o que você falou da rastreabilidade, quando você faz um pedido num aplicativo de comida, esse tipo de coisa que você sabe
geralmente onde está ali o entregador. Mas tem muitas vezes que não. Né? E a gente comentou aqui o quão frustrante é isso, de você só ver ali a mensagem de o restaurante está preparando o seu pedido e o entregador está indo até a sua casa e você não sabe onde ele está. Né? O quão frustrante é isso. Né? Então está muito ligado ao que a gente está falando. E aí eu queria saber a experiência do consumidor, como ela pode ser melhorada, né, no e-commerce, mais diretamente agora falando de varejo, né, citou um caso de iFood, por exemplo, que está ligado ao dia a dia, né, assim, mais direto. Mas no varejo, como essas atualizações em tempo real e também o rastreamento dos pedidos geram essa boa experiência ao consumidor. E as empresas no mercado, vocês observam que elas têm conseguido entregar o que prometem? Né? E como isso, falou por cima já, como isso impacta o atendimento e o suporte dos negócios? Bom, várias perguntas em uma, né? Mas acho que eu vou voltar rapidamente para o iFood e o Uber, né? Que é um modelo de operação um pouquinho mais simples do que o modelo operacional da Riachuelo, né, que tem que entregar em 5.200 municípios do Brasil inteiro. Né? E para uma entrega, né, de um bairro para o outro, numa mesma cidade, a rastreabilidade é relativamente mais simples. Né? A entrega é ponta a ponta, tem uma pessoa só que faz a entrega e se dá um aplicativo para ela, você vai ter essa rastreabilidade. Então é um pouquinho mais fácil do que, né, numa entrega onde você tem uma transportadora na primeira milha, depois vai para um outro sede de distribuição, vai numa transferência até a ponta. Então é bastante mais complexo. Como nós pensamos sobre esse assunto? Né? Então, rastreabilidade acho que tem 3 critérios. Primeiro, temos que ter uma previsão de entrega. Tá? Geralmente é uma data. Aquele pedido vai ser entregue em tal data. Essa é a expectativa do consumidor e é o norte, né? É a meta para todo mundo na cadeia. Uma vez que a gente tem isso, a segunda coisa é a completude do rastreamento. Então, cada pedido, a gente sabe, tem que ter no mínimo 4 status na entrega, que é o status coletado, né? A transportadora retirou o pacote do CD. Segundo o status, ela recebeu no centro de distribuição e processou. Terceiro ela saiu para a entrega, ou seja, ela está indo para a casa do consumidor para entregar. E por último, o entregue. Então, cada pedido tem que ter, no mínimo, se tudo der certo, maravilhoso, lindo, em 90% dos casos é assim, né? 4 status, né? No mínimo. Isso é um pedido completo. Obviamente tem pedidos que eu já vi, não sei, Varley, qual recorde você viu, mas 20. Esse é um grande desafio, né, gente? Porque cada transportador ele trabalha com o seu N número de status, então eu acho que é muito importante, eu concordo com você que também não adianta passar uma chuva de informação para o seu cliente e que aquilo não vai ajudar. Então, não adianta você colocar todo o passo a passo do seu pedido, o caminhão sai com 60 entregas, você está fazendo uma de 60, 2 de 60. Então, lógico que eu estou exagerando, mas tem empresas que exageram nessas informações. Mas eu acho que, realmente, tendo 4 a 5 status, ele é fundamental. Eu desconheço que tenha mais do que isso, mas eu acho que é um número aceitável tanto para o cliente quanto para o próprio transportador. Concordo. Então, previsão de entrega, completitude, né, do tracking e, por último, o que nós chamamos latência. Então, imagina assim, né, a transportadora ou o entregador está na rua fazendo a entrega, ele efetua realmente a entrega no momento fisicamente. Naquele momento, na teoria, ele tem um aplicativo na mão onde ele aperta um botão e fala entreguei. A gente chama isso a baixa da entrega. Então ele baixa a entrega. Naquele momento, a latência entre o evento físico e o evento digital foram poucos segundos. Né? Porém, nem sempre esse evento digital chega no consumidor logo em tempo real. Às vezes demora dias,
demora dias. Isso não é aceitável, né? Então, a latência máxima que a gente recomenda é mais ou menos de 1 hora entre a baixa digital e a chegada do evento para o consumidor. Então, quando o cliente recebe o pacote, até no máximo 1 hora depois ele deveria receber um e-mail, né, confirmando que ele recebeu a entrega. 1 hora, às vezes é difícil, mas tem casos, tem transportadoras que conseguem mandar isso rápido e logo, né, a Riachuelo também consegue repassar essa informação muito rapidamente. Então, previsão de entrega, completitude e latência. Permita, só para complementar um pouco o que o Stefan trouxe, acho que um dado bem interessante que ele trouxe é de 50% a 60% dos contatos hoje em centrais de atendimento é para saber da entrega. E 1/4 desses contatos, 25%, é para saber o status do pedido. E muitas das vezes o cliente liga e você já entregou o pedido e você, numa portaria, por exemplo, onde ele não estava ali em casa para receber, mas ele liga para saber se o pedido dele foi entregue. Então, se você tem essa comunicação proativa, você reduz muito o seu contato em central de atendimento. Então, só para embasar mais ainda o que ele está dizendo, que realmente é muito importante você ter o status do pedido em tempo real e ele ser atualizado dentro dessa latência que o Stefan trouxe. E vocês acham que no mercado as empresas estão entregando o que prometem, no geral? Hoje é um desafio. E é um desafio pelo nível dos prestadores de serviço. Tá? É lógico que a gente tem várias transportadoras, vários players de mercado já bem avançado na parte de tecnologia, que consegue entregar essa ferramenta em tempo real, mas a gente ainda tem um horizonte grande com transportadoras para conseguir fazer essa troca e ter uma ferramenta de integração mais fácil, né? Porque ainda tem muitas transportadoras, muitos parceiros de entrega que ainda precisa mandar um e-mail falando que a entrega foi realizada para você conseguir dar baixa. Então, ainda é um caminho e um desafio grande para as empresas ter esse status em tempo real. Até porque ele não utiliza a sua ferramenta, né? Ele tem a ferramenta própria dele. Não é possível você entregar para um player de mercado, um grande player, onde ali dentro do veículo dele ele tem uma entrega da Riachuelo, ele tem uma entrega do Mercado Livre, de outros players, para ele usar o seu aplicativo. Então, geralmente, ele usa a ferramenta dele, que precisa ser integrada em uma ferramenta para te dar essa informação. E aí é onde entra o nosso desafio aí como empresa, sabe? Como o Brasil é muito grande, eu imagino que essa falta de tecnologia e uma despadronização é um grande desafio para vocês, por exemplo, varejistas, conseguirem satisfazer o cliente com o que prometem. Exatamente. Você conseguir ter essa jornada mapeada, principalmente depois que você entrega ele para o seu parceiro, é realmente o grande desafio. Você ter uma entrega num pedido no Nordeste, interior do Ceará, e o seu prestador de serviço lá está apto e integrado com o seu sistema. Então, essa é a complexidade que nós temos hoje falando de operação. Aqui nos grandes centros, eu digo que São Paulo, Rio de Janeiro, BH, a gente tem muita oferta de empresas avançadas tecnologicamente. Mas quando você entra na complexidade do Brasil, onde você precisa contratar um transportador que trabalha somente no interior do Nordeste, aí você tem essa dificuldade de ter o tempo real, de ter essa integração. Tá? Quer complementar, Stefan? Não. Falou. Então agora a gente está indo para a reta final da nossa conversa e eu queria que vocês deixassem um conselho para os empreendedores que buscam essa visibilidade total nas operações, para uma eficiência, para uma entrega mais agilizada e satisfação do cliente final, especialmente. Acho que a minha filosofia sobre a logística é que a gente entrou depois da pandemia numa nova era, novo mundo onde a logística é o caminho crítico para a lucratividade. Então,
frase complicada, mas vou explicar, né? No e-commerce é muito custoso de adquirir novos clientes. Você paga muito caro, certo? Você paga para Google, Facebook, para atrair os novos clientes. Então, uma vez que o cliente está na plataforma, está no seu e-commerce comprando, ele precisa voltar para poder ser um cliente lucrativo, né? Então, dependendo do custo de aquisição dos clientes e da margem, enfim, precisa às vezes 2 ou 3 compras do mesmo consumidor para a loja ter lucro com aquele cliente. Só que a única maneira como o consumidor volta para comprar novamente naquela loja é quando a entrega é bem feita, é bem sucedida. Se a entrega atrasa, extravio, não chega bem, o cliente não vai voltar para comprar. E isso logo quer dizer que o e-commerce perdeu dinheiro naquele cliente. Então, isso é visível nos NPS, né? Que é uma métrica, né, de satisfação do cliente. O NPS da logística está altamente atrelado com o NPS geral da loja, né? Então, se o cliente recebe bem, sem atraso, ele está feliz e compra novamente. Se tem algum problema com a logística, ele não compra mais e a loja perde dinheiro. Então, né, de novo, a logística é o caminho crítico para a lucratividade do e-commerce. Bom, o meu conselho é da seguinte forma. Acho que faça o básico bem feito, que eu acho que é o principal, né? Acho que também não adianta você já querer sair oferecendo um same-day delivery se você não consegue atender o prazo para os seus clientes. Então, eu sempre digo para as empresas que estão começando nessa jornada que você precisa... É um processo contínuo de evolução. Você sempre vai ter... Amanhã, o que você fez hoje, amanhã você já vai precisar evoluir um pouco mais. Você precisa investir em tecnologia e mais importante do que investir em tecnologia, você investir na integração da logística, da tecnologia. Porque senão você vai ter um monte de tela para o seu operador de uma torre de controle ou para o seu operador de uma central consultar, que ele vai deixar de ser ágil e vai perder tempo para fazer essa pesquisa. Então, até comentei com o Stefano na visita dele, hoje nós temos um cockpit na nossa operação que integra todos os sistemas legados para que quando eu preciso dar uma informação para o cliente, eu tenho ali em tempo real abastecido por todos os sistemas. Porque se você não tiver essa integração, você também não vai ser eficiente. Acho que é o recado final que eu tenho aí para dar para vocês. Perfeito. Gostaria de agradecê-los. Chegamos ao final de mais uma conversa aqui, muito enriquecedora. Obrigado, Arley. Obrigado, Stefan. Palmas para eles, por favor. Obrigado.